Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje eu tenho a ilustre presença do Will. Bora Will, vamos conversar aqui. E eu vou deixar o Will se apresentar, tá bom? Brincadeiras à parte. Will, seja muito bem-vindo, obrigado. E conta pro pessoal quem é Will pelo próprio Will. Boa, cara, essa de bora Will aí é nova pra mim. Uma adaptação. Boa, legal. Pô, João, primeiramente aí, cara, um prazer enorme estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade pra gente falar um pouquinho sobre o tema de segurança. E vamos lá, cara. Pô, o Will, até tava falando com o João fora do ar, né? O nome real é Williams. Tem um S aí no final que minha mãe inventou aí, mas nem ela utiliza. E é legal que ela não sabe muito bem a explicação do S, assim, ela conta uma história curiosa lá, mas não, eu acho que é mais migué, sabe? Que a primeira vez que eu perguntei, ela falou, é verdade, tá? Ela deu uma inventada, ele deu um migué pra cima de mim. Mas, cara, eu trabalho aí tô no mercado de tecnologia mais ou menos desde 2001, 2002, então tem bastante tempo já na área. Legal. Cara, meu primeiro trabalho, né, meu primeiro estágio na época foi como desenvolvedor, e não deu muito certo, assim, eu descobri que eu levava mais jeito para infraestrutura do que para desenvolvimento em si, embora hoje eu admiro extremamente o trabalho dos desenvolvedores e, cara, às vezes eu penso, poderia ter explorado mais esse mundo de desenvolvimento. Mas também não me arrependo de ter ido para a parte de infraestrutura ali. E aí, cara, eu tenho carreira muito focada, né, em infraestrutura e segurança, né? Em algum momento ela se desdobrou para segurança, mas antes disso eu fui muito aquele cara que, já fui sysadmin com Windows, já fui sysadmin Linux, já trabalhei muito com cabeamento estruturado, montar rack, patch panel, configurar switch, hackear servidor, mas no sentido de colocar no ombro mesmo e para colocar lá no hack, esse tipo de coisa. Então, já fiz muito essa parte de infra mais raiz, mais padrão ali e tal. E aí, quando caiu o primeiro desafio de administrar um firewallzão lá na época, eu falei assim, caraca, muito louco isso. E aí foi, cara, paixão à primeira vista por segurança. E aí era muito na época ali que a galera usava muito mic e tal, algumas coisas assim, então, depois eu conto algumas maldades aí que eu fiz na brincadeira quando era moleque mesmo, assim, bem moleque. E aí, cara, eu fiquei apaixonado por segurança também, comecei a entrar nesse mundo, ia pesquisar coisas, ia estudar, então foi bem legal. Da hora. Essa foi meio que a primeira parte, assim, da minha carreira, né? Em 2009 eu tive a oportunidade de assumir uma cadeira de gestão ali, e até eu brinco com a galera, muito de longe tava preparado, assim, pro negócio, mas, foi meio que assim, na falta de um cara, vai lá, e o time me apoiava, eu acho que eles acabavam enxergando um pouco de gestão em mim ali, e acabei topando, falei, vamos ver no que vai dar, vamos cair pra dentro e ver. Legal. E, cara, eu me encontrei muito nessa parte de gestão de times e tudo mais, então foi bem interessante. Em 2014, mais ou menos, eu tive o enorme prazer de conhecer cloud público, universo DevOps. Nessa época eu morava no interior do estado. E, cara, tem um cara que, até na época ele foi meu gestor, hoje ele é meu amigo, o Cristiano. E, cara, aí ele começou a falar assim, e no interior a gente falava muito de ITIL, de ITIL Foundation, Expert e tal. Ele falou assim, esse negócio de ITIL aí já era, cara, o negócio é DevOps, é Cloud e tal. E eu falei assim, o Cristiano é um cara super inteligente. Eu falei assim, Cristiano tem razão e tal. E aí, cara, comecei a pesquisar um pouco mais sobre Amazon, sobre o tema. Eu falei assim, se tudo der, você sabe aquelas previsões que você faz? Você fala assim, não vai dar certo não, mas, cara, vamos ver o que vai dar. Eu falei, se tudo der certo, esse é o futuro da infraestrutura, né, cara? Que da hora. Então vou me afundar nesse negócio aí. E no começo eu comecei a usar a Amazon, no caso, né, a AWS, mais como extensão de data center mesmo. Então, para quem é o cara de infraestrutura, é muito difícil comprar as coisas e tal. E depois eu fui começando a enxergar os benefícios, serviço e tudo mais, então foi muito legal, cara. Legal. Pegar
não tanto nos primórdios assim, né, que a gente tá falando lá de 2007, se tratando de Amazon, né, de AWS, mas peguei aqui no Brasil uma onda um pouco nova, assim. Sim. E aí, cara, eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo. E aí, por que eu voltei, cara? Eu sinto que... E hoje em dia tá muito melhor, assim. Isso evoluiu absurdamente no interior do estado de São Paulo. Mas na época eu sentia que era um pouco mais difícil. Às vezes você tá numa empresa legal que compra assim, pô, vou mandar o cara pro evento, vou dar essa liberdade. Geralmente, muitas empresas... Hoje em dia mudou muito isso, mas naquela época era meio que mais difícil isso, sabe? Então eu tenho muitos amigos ainda no interior e, pô, direto eu encontro os caras aqui em evento em São Paulo e tudo mais. Hoje tá muito mais flexível e mais maleável, mas naquela época não era tanto assim, e para me aproximar mais da tecnologia, eu decidi voltar. E aí, cara, eu voltei, mergulhei de cabeça, assim, 100% em cloud, segurança da informação, e daí pra frente eu tive alguns bons desafios, assim, em uma série de empresas, do ramo financeiro e tudo mais, do ramo imobiliário também, então foi bem legal, assim. E sempre buscando, né, cara, associar ali segurança mais com engenharia. Tem uma galera que faz mais a segurança, digamos que convencional, né, que é a galera do não, tá? Então você chega, uma vez trabalhando na empresa que é assim, você chega pro cara de segurança e fala assim, então, eu precisava? Não pode, você tá louco? No first. Mas calma, o que você precisa? Fala aí, vai, só pra eu ver. Aí você falava, não pode. Ou seja, aqui acho que um grande desafio, né, do profissional de segurança é mudar um pouco isso, é mudar essa pegada do tipo, poxa, o que você está querendo fazer não é certo assim, vamos fazer dessa outra forma. Então, eu tento muito mudar essa perspectiva de segurança por onde eu passo. Tá? Então, esse é um pouquinho aí do Will, tenho carreira mais focada em gestão, segurança da informação com infraestrutura e cloud ali, pegando um pouco de tudo e vamos que vamos. Legal, que massa. Pô, eu concordo com você. Eu acho que quando eu tava também 2014, assim, eu acho que também tinha muito. Eu até trabalhava com um cara e nesse tempo, 2014, 2015, eu trabalhava aqui. Sempre trabalhei aqui em São Paulo, né? Mas eu já encontrei diversas pessoas que, inclusive, os caras moravam, sei lá, perto de Campinas, essas paradas todas, e os caras vinham e voltavam pra casa todo dia, ou então tinha uma galera que morava aqui durante a semana, ia pra casa no final de semana, e nossa, que puta trampo, né? E porque eu entendo, né? Mas acho que hoje as coisas estão bem mais descentralizadas. Acho que hoje já tem bem mais até eventos mais fora de São Paulo. Sai um pouco desse tipo Rio-São Paulo, né? A gente, por exemplo, o DevOps Days, né? Tem em todo canto agora, muito da hora. Mesmo assim, eu sei que também para a organização do próprio evento é difícil você fazer muito isolado, porque fazer um evento é um puta trampo, e aí, tipo, fazer um encontro para 10, 15 pessoas é osso, né? Mas que eu acho que os meetups também deram um gás nisso, né? Que aí, tipo, a gente tem células menores, mais espalhadas assim, porque às vezes a gente tem um único grupo gigante, né? E aí, tipo, todo mundo tem que se reunir, aí fica muito mais difícil de você encontrar as pessoas. Ou então, você vai nos meetups e é sempre as mesmas pessoas que estão falando o mesmo tema. Às vezes é repetido, tipo, eu já tive falando isso. Aqui outro dia, puta, sai daí, deixa outra pessoa falar. Cara, e eu acho que o próprio home office, acho que acabou mudando um pouco, né, a perspectiva das pessoas e das empresas, né? Então, por exemplo, antes a gente tinha algumas comunidades de tecnologia extremamente fortes e em alguns locais do Brasil, né? Então, por exemplo, cara, poxa, tem no Nordeste ali, vou citar aqui uma região específica, faculdade federal, sei lá, alguma faculdade federal de alguma capital, de alguma outra cidade. E, cara, eles formavam pessoas excelentes ali e às vezes a galera não tinha tanta oportunidade na cidade que ele estava e tudo mais, né? E acho que com o trabalho remoto, cara, ajudou muito a conectar pessoas, cara, em toda a parte do mundo, né? Então, por exemplo, poxa, conheço várias pessoas que trabalham para empresas de fora do Brasil, algumas que moram fora do Brasil, outras não, ou ao contrário também pessoas que não são, né, brasileiras, que moram nos Estados Unidos, trabalham para empresas aqui do Brasil e tal. Sim. E isso vai fazendo uma rede de conhecimento muito massa, cara, sabe? Então, facilitou muito também essa conexão de pessoas, né, nesse novo formato remoto, sabe? Acho que isso foi bem, bem, bem bacana, assim.
Verdade. Eu acho que tema batido, né, todo mundo foi obrigado durante a pandemia, etcétera. Beleza, mas acho que quebrou uma barreira, assim, talvez um estigma até, de que remoto ninguém trampa, de que, a produtividade cai, etcétera. Então, nem é nosso papo aqui, mas eu acho que quebrou essa barreira também, inclusive voltando sobre o lance de falar isso, né, de que as pessoas começaram a participar mais, né, os eventos sendo online, eu acho que a pessoa ficava menos tímida, né, igual o TDC, por exemplo, né, que teve online todo esse tempo e, pô, você fazendo de casa, né, você já estava acostumado, é só mais uma call, né, então, tipo, beleza, no Zoom eu tô acostumado, tá bom, no Zoom eu faço, vai. E aí, tipo, porque levantar ali, né, eu acho que o maior, pelo menos as vezes que eu fui, assim, né, e a gente tá voltando pro presencial agora, aquele momento que é 5 minutos antes de você levantar, aquele momento é que a alma sai do corpo, assim, que você fica: "Meu Deus, é agora que eu vou levantar e falar com toda essa galera", assim. Então é aquela hora que você começa a suar de verdade, né. Cara, eu conto uma história, velho, interessante, que era pô, a primeira vez que eu fui falar presencial, assim, com um grande grupo de pessoas, né? Cara, foi muito louco, né? Tinha um tema lá e tal. Aí eu comecei a apresentar. E o duro é que, assim, cara, eu não tava esperando que. Pô, eu dividi o palco ali com algumas pessoas já com muita rodagem e tal. E aí, a hora que eu vi o nome dos caras que estavam no mesmo evento que eu, assim, um antes e um depois, eu falei assim, nossa, cara. E aí piorou, sabe? E era a primeira vez que eu ia falar, então eu fiz uma apresentação e tal. Aí tinha uma galera que foi comigo pra assistir. Aí eu começava a falar, cara, eu tinha dificuldade, tão nervoso que eu tava, eu tinha dificuldade de associar a fala com a respiração. Então, cara, eu começava a falar, pá, 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 pá. E Ficava aí, ofegante. não, ficava ofegante e eu precisava de ar, tá ligado? Eu falei assim, mano, mas eu não Aham. posso parar aqui agora. E você falando e pensando como que eu vou encaixar uma respiração no meio disso tudo. Aí eu vi uma garrafinha de água, mano, peguei a garrafinha de água e falei assim, pessoal, só um minuto. Aí peguei a garrafinha de água, mano, bebi água nada, só respirei, saca? Fingi Aham. que tava bebendo água, dei uma respirada a fundo, falei assim, não tem como eu continuar se não me acalmar, não, porque não vai dar. E aí tentei me acalmar e tal, consegui levar até o final. E aí terminei isso, cara, pô, legal, parabéns e tal. Eu falei, mano, pelo amor, eu tô tremendo até agora. Os caras falaram, não, mas nem pareceu. Eu falei, que não pareceu, mano, eu tava tremendo, tava em pânico lá em cima, velho. E é legal, né, que, putz, quanto mais você vai treinando e tal, mais você vai melhorando esse tipo de situação, você vai ficando. É o que você falou, a hora que você levanta ali, irmão, você já pode estar na sua milésima palestra, que vai dar aquele friozinho Aham. na barriga, mas é o normal, né? Não é nada tipo você não conseguir respirar, tá ligado? Aham, sim. Mas. E aí, cara, eu tive a oportunidade de participar no TDC de 2000, putz, acho que 2021, cara. Aham. Eu fui pra Enelista lá e foi remoto e tal. E, cara, o remoto não dá nem o friozinho na barriga mesmo de você levantar, sabe? O negócio acontece ali e tal, e você até meio que esquece, né? Você tá falando ali para um número grande de pessoas e, pô, provavelmente até maior do que no pessoal, se fosse ali, Provável. né? Contar as pessoas. E é o que a gente falou, né? Expande muito mais e tem a facilidade para todo mundo ali de não ter que deslocar, quem tá fora da cidade que tá acontecendo o evento e tal. Aham. E eu acho que até para as empresas liberarem, né, entre aspas, as pessoas participarem, né, fica mais simples, né, porque às vezes, tipo, cara, na grade assim, putz, eu não vou conseguir faltar 2, 3 dias, né, de TDC, assim, no meu trampo. Não vai ter como. Beleza, mas eu consigo, tipo, cara, assistir umas 2 de manhã, assistir uma tarde, vou aproveitar a hora do almoço aqui, assistir umas gravadas, sei lá. Mas você consegue acompanhar um pouco mais. Então, também acho que participa bem mais gente, assim, do que presencial, né? Não, com certeza, com certeza. É um formato legal, assim, e, putz, dá para a pessoa ser mais seletiva, Uhum. dá, às vezes, para participar um pouco mais de outros eventos, e também tinha aquilo, né, cara, às vezes você tá ali naquele modelo mais tradicional, mais antigo, você, pô, tu escolhe um por ano, pô, escolher um por ano, é meio sacanagem, tá? Então hoje você consegue ali pontualmente participar de vários porque você não precisa estar presente, não precisa viajar e tudo mais. Então facilita muito. Pode crer, pode crer. Pô, e a gente começou a conversar, inclusive, por causa de um evento, né, que acabou de acontecer, quer dizer, acabou de acontecer na nossa timeline da gravação aqui, pessoal. Do lançamento, eu sei lá quando que é, tá bom? A gente tá gravando 5 de outubro, acabou de acontecer o Mind the Sec,
e você foi lá falar sobre segurança em nuvem, né, segurança em cloud pública, e aí foi por isso que a gente começou a trocar uma ideia ali, e aí eu te convidei pra gente poder bater esse papo porque tem muito mistério nisso, a gente acabou de falar que, tipo, pô, cloud pública existe há alguns vários anos, né, 2007 aí, sei lá, não vou fazer a conta, faz muito tempo, mas ainda hoje tem gente que acredita que, tipo, nas duas coisas. Tem gente que acredita que cloud pública, né, esse nome te leva a tipo, não, é público, qualquer um vai conseguir invadir e é uma porcaria, é muito fácil de invadirem e etc. E também tem gente do outro lado do espectro que tipo, não, é a AWS que tá cuidando pra mim. Meu, tá tranquilo, favorável, de boaça. É só subir um EC2 lá que, ó, sucesso. Os dois estão errados. Os dois estão completamente errados. Mas vamos começar por um lado. Vamos começar que pela galera que não foi para nuvem ainda e que usa esse argumento de que, não, nuvem pública é pública, né? É tipo, cara, é fácil de invadir, é fácil de perder dados, toda hora a gente vê vazamento aí, etc. E a gente que vem desse background, né, de hackear, né, servidores, de de pedir pro brother, pô, me ajuda aqui a pegar esse servidor aqui, ó, porque é pesado pra um diabo, tá? Você que é geração 2000, tá bom? Que sobe vou subir um servidor aqui, Uma VM, né? Uma VM. vou subir um EC2 aqui na AWS, tá bom? Com o CloudFormation, é muito fácil. O cara vai pegar e pôr lá, colocar no hack, prender o dedo, ficar roxo na hora da caramanhola assim. Na casinha e crimpar o cabo e fazer tudo isso. Puta trampo. Mas que é o trampo do on-premises, né? Que é o trampo de quem tem seu próprio data center. Então eu queria começar com esse lance aí da segurança, que tem esse mito de tipo cloud pública versus, eu vou chamar aqui de cloud privada, que na realidade, pelo menos a maior parte das clouds privadas que eu conheço é só um amontoado de VM. Nem funciona como uma cloud privada. Mas tudo bem, eu vou dar esse voto para vocês, tá bom? Cloud pública versus cloud privada, o famoso on-premises. E aí? Boa, cara. Excelente ponto, João. Cara, como você mesmo bem ressaltou, tá errado qualquer um dos pensamentos, né? Se é cloud pública, tá totalmente inseguro, eu não tenho confiabilidade nos dados, esse tipo de coisa. Ou, putz, tá com um provider, tô seguro, né? Uma vez eu ouvi, putz, participando ali de uma certificação PCI em tempo recorde, né? Na época a gente tinha 90 dias para tirar a certificação, então, cara, eu até brinco, eu falei assim, essa empresa confiou tanto em mim que acho que nem minha mãe confiaria, tá ligado? Porque, cara, olhando hoje, não dava, cara, assim, não dava. Pô, deu, mas vou te falar, cara, foi um mega desafio. E a galera tinha muito pensamento que é o seguinte, pô, e no caso, nesse projeto específico era a AWS. Pô, tá na Amazon, eu já sou PCI. Onde você ouviu isso? Não, a Amazon é PCI? Eu falei, A Amazon, pra Amazon ela é. Agora, não pra você. puta, cara, tudo bem, a Amazon mas existe aquela famosa matriz de responsabilidade compartilhada. Então, por exemplo, a Amazon, ela é auditada por, sei lá, não só a Amazon, né? Se a gente for falar, todos os providers de cloud pública, todos são auditados e têm certificações ali do mais alto gabarito. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Amazon, ela, por exemplo, o PCI fala muito de descarte correto de dados, né? Então, quando você tem que ter uma política de descarte de dados quando a gente está falando de meio físico mesmo, ou seja, você não pode simplesmente, eu vou deprecar esse servidor aqui, pegar ele, colocar ele no seu data center deixa no canto e vender ele como sucata do jeito que ele está para alguém com os discos ali. Então você tem que ter ali uma política de descarte, onde os seus discos podem ser desmagnetizados, podem ser estourados, formatados milhares de vezes. Cara, eu queria abrir um parênteses aqui muito legal, que a primeira vez que eu vi no data center da Local Web ainda, trabalhei há bastante tempo, um abraço Local Web, que os caras do data center, eles tinham uma máquina que ela, tipo, pá, quebrava o HD. E aí, tipo, por que vocês estão fazendo isso, mano? Me dá um desse. É justamente o que não poderia, né? Pô, não, cara, por que você tá fazendo isso? Eu prometo que eu formato,
passo 500 vezes esse negócio, os caras, não pode. E aí, tipo, eu tinha um, né, que eu fiz amizade com os caras lá, e depois que tinha uns que eles quebravam, e que você pegava o disco mesmo, né, pra quem nunca viu um HD por dentro, são vários discos, às vezes tem mais de um disco, né, mas é o disco magnético. Só que abriu o HD, gente, já era, não serve mais pra nada, não tem mais nada ali dentro, é só um monte de metal, né. Então, eu peguei um disco daquele que é muito da hora, bem coisa de nerd, né? Mas, cara, minha cabeça explodiu a hora que o cara, tipo, blá, destruiu o negócio. Por que você tá fazendo isso, mano? Não era só passar um SH-RED aí, sei lá, alguma coisa que formata bem baixo nível? Não pode. Por que não? Fecha parênteses. Pô, pois é, cara. E o disco é mó bonitão, né, cara? Espelhadão e tal. É Tinha muito os da imã hora. também, né, mano? O imã, pra quem não sabe, o imã é de HD, cara. Se você tirar É muito no mesmo massa. HD doido, assim, a hora que você vai encostando, cara, aquilo belisca a ponta dos dedos, né? Porque é muito forte, né, cara? Ele É dá muito. muita pressão, mano. E, cara, e aí você tem que explicar isso. Fala assim, cara, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Amazon garante a parte dela nessa matriz de responsabilidade compartilhada. Mas se a gente codar alguma coisa com vulnerabilidade de segurança e fizer deploy na Amazon, a vulnerabilidade de segurança vai existir? Puta, é sério? Eu falei, mas vocês acham que o negócio, tipo, se autocorrige, sabe? Tem que dar pra fazer, não, tá errado aqui, vamos corrigir pra essa turma que os caras são gente boa, estão com prazo apertado. Não, isso não existe. Da mesma maneira que é um pouco errado a galera achar que é algo muito inseguro, digamos assim, né? Então, poxa, para quem tá pensando em fazer uma movimentação ali, eu já participei de alguns projetos de migração. Cara, a cloud ela é um ambiente extremamente seguro, extremamente confiável. Se a gente pegar ali os relatórios de disponibilidade dos principais providers, a gente pode ver ali que tem uma garantia de disponibilidade extremamente grande, muito maior do que, de repente, se você tiver os hacks ali dentro de casa, ou de repente você faz a alocação de algum provider ali, né, de data center e tal, e você ainda tem todo o overhead de infraestrutura de administrar aquilo, né, então, Exato. pô, cara, é terrível assim, né, cara? Hoje em dia, e eu acho que um tema até que eu acabei levando no MindSec, que é justamente o quanto a cloud consegue acelerar, sabe? Então, poxa, você falou ali da galera antiga que carregava o servidor nas costas e tal, negócio pesado. Era legal, né? Você punha um primeiro no rack, assim, você falava, nossa, cara, não aguento mais. Você olhava, tinha mais um monte de U vazio pra você engavetar os outros, né? Então assim, cara, pô, é bizarro o negócio. Parabéns, você terminou primeiro. Nossa, você fala assim, nossa, ufa, ainda bem que nós terminamos. O primeiro, tá ligado? E, cara, eu sou da época que, poxa, precisamos de um servidor novo. Precisamos de um servidor novo? Precisamos, beleza. Aí você tinha que convencer a compra do servidor. Isso já demorava, você fazia 3 cotações, mandava lá, Uhum. pedia autorização pro departamento ao qual você pertence e tal. E aí, beleza, né? Depois de muito, 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 muito sofrer, aí você conseguiria a liberação da verba para comprar o servidor. Aí você comprava. Geralmente você não vai comprar, não é igual ao Mercado Livre, né? Fala assim, será que entrega hoje ou amanhã? O negócio demorava 30, 40 dias para chegar, né? Aí Aham. chegava, puta, eu sou um cara ansioso pra caramba, né? Chegava, tinha que colocar no rack no mesmo dia, tá ligado? Já abria, já colocava no rack, começava Cheguei, já tô com a faquinha esperando aqui, ó, pra abrir. o estilete já tava em cima da mesa. Será que ele vem hoje? E aí, cara, já hackeava o negócio lá e tal. Mas, cara, se a gente tá falando aí de um start do tipo assim, pô, eu preciso de um servidor novo, até ele chegar, você colocar e deixar ele disponível, cara, são 60 dias, né? E hoje em dia, com cloud pública, precisa de um servidor, beleza. E sem contar que você vai pagar pelo uso, né? Então, putz, cara, servidor, você comprou um servidor hoje, sei lá, de 100 pau, faz um tempo que eu não mexo com isso, eu não tenho nem muita ideia quanto custa um servidor de alto desempenho hoje, mas acredito aí que pela variação cambial, pelo tempo que faz que eu não participo desse tipo de projeto, acho que hoje um 100 pau você compra já uma máquina bacana. Cara, e a empresa ativou aquele 100 mil, cara, ou seja, é 100 mil que ela tirou ali da parte econômica dela e injetou num ativo que só vai desvalorizar. Pô, tu entende que, tem que ver o benefício que traz, blá, 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 blá. Mas, cara, quando a gente tá falando de cloud pública, você fala assim, vou usar ele só em horário comercial. Você vai pagar ele só em horário comercial. Enfim, mas tem que... Isso é algo que a gente sempre tem que tirar esse mito da cabeça das pessoas, sabe? Que ou tá seguro ou tá inseguro, porque a segurança na cloud pública é a gente que faz, né? Então,
É isso, cara, nada mais do que isso. Ela é tão forte quanto. Entendam, eu não tô desmerecendo ninguém. A segurança, ela é tão boa quanto o seu time é bom, né? Quanto o seu time vai atrás, né? Porque muitas vezes eu tenho certeza que alguém vai estar ouvindo aqui e pensando assim: não, mas eu sou foda, mas é que não me deixam implementar tudo que eu preciso. Isso também leva muito em conta. Então, tipo, isso envolve quanto o seu time é bom, né? Se ninguém deixa você implementar certas coisas, né? Certas regras e guardrails, assim, né? Pro seu ambiente, isso vai levar em conta. Mas isso indifere se tá na AWS, se tá no Azure ou se tá no seu on-premise. Tanto faz, né? Se você fizer errado, não importa onde esteja. Você vacilou, vão te catar. Então, é a mesma coisa, é exatamente o mesmo problema, assim, que as pessoas têm que endereçar. Mas eu concordo com você, eu acho que a velocidade vale muito a pena, mesmo que a pessoa tenha a máquina física disponível lá no data center dela. Não, eu tenho o recurso disponível no meu VMware. Mesmo assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de disponibilidade, de recurso, da quantidade de pessoas que você tem que envolver nisso. Então, por exemplo, quantas vezes você vai ter que envolver lá, digamos, no seu on-premise, você tem que envolver o time de redes, o time de segurança, e tem a disponibilidade porque são pessoas, não são APIs. As pessoas, elas estão disponíveis ou não, elas estão em calls, provavelmente, é isso, que está na agenda de todo mundo, né? Ela tem, aquela pessoa que está disponível, ela tem o skill e a permissão necessária para fazer aquilo, porque muitas vezes você vai estar falando com uma pessoa que ela tem permissão até aqui, putz, mas essa regra de firewall eu não tenho acesso, ou aquele load balancer eu não posso mexer, tem que esperar fulano, ou ciclano tem que autorizar, sei lá, é de prod, então, tipo, é muito mais complexo. Então, tudo isso leva muito tempo. Enquanto que, cara, esse tempo de aprovação, eu entendo que também ocorre na nuvem, né? Você pode pegar lá seu Terraform e alguém tem que aprovar aquele PR que você está fazendo, a mudança, o plan lá e etc. Mas, cara, ele só vai aprovar um tanto de coisa e ponto final. Beleza, você tem acesso, pode fazer. Tá aprovado o PR, passa no CI aí, sucesso. Mas na cloud privada, isso é muito mais complexo. É muito mais complexo, assim, porque você está fazendo tudo dentro de casa. É uma concorrência desleal a gente falar isso, porque, tipo, cara, você vai concorrer com a Amazon. Mano, para com isso. Não existe essa concorrência. Não tem como, né, cara? E você falou muito bem ali dessa parte de load balance, de regra de firewall e tudo mais. E assim, cara, geralmente eu já trabalhei em grandes organizações, então para você ia pedir uma VM, cara, aquilo ia para um hall de aprovação, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, conseguia sua VM depois de um tempão. Aí beleza, como que você vai expor essa VM aí para o mundo ou para outros serviços? E aí vem a parte de load balance e de regra de firewall. Aí, cara, você preenchia um formulário lá de regra de firewall, submetia, aí aprovou, beleza. Cara, não é que aprovou e a pessoa vai sentar na cadeira dela e vai fazer para você hoje. Ela tem a janela de Gmood dela, tá ligado? Então, tipo, hoje... E ela tem a fila de coisa dela também, né? Que tem prioridades diferentes. Pô, perfeito, cara. Então, eu falei assim, pô, hoje é quarta-feira? Tá próxima janela de Gmood é na terça, mas a sua não tá. Não, pera lá, hoje é quarta. A próxima janela é terça da semana que vem. Que você vai aplicar. E a minha não tá? Vocês não vão voltar no tempo, né? Ou seja, a minha na outra terça, o cara falou assim, ó, se der tudo certo. Você fala assim, meu Deus do céu, cara, que loucura é Com essa? sorte. Com sorte. Cara, aí a gente tem um outro ponto disso, que é o quê? Cara, hoje em dia as empresas são ágeis, estão entregando coisas o tempo todo. Então, eu fui trabalhar numa empresa há uns anos atrás e a empresa vivia uma guerra de mercado. Então, tipo, o mercado já teve várias guerras, tipo a guerra da cerveja, então tudo, nossa, cara, aquele monte de player vendendo cerveja pra caramba, tal. E, cara, quando você tá ali naquele mercado ali que ele tá sofrendo por essa mudança, você tem que ser muito ágil, muito efetivo e você tem que ter um time muito bom de produto para lançar coisa nova o tempo todo e tudo mais. E como que você lança coisa nova num ambiente desse, cara? Você vai demorar 15 dias para ter uma regra de firewall. E aí o que acontece? Regra de firewall, põe no ar, não funciona.
já era. Terça da outra semana. E aí levanta uma regra, derruba duas, né? Porque o cara abre o seu e ele fecha outros dois. Tipo, não, mano, peraí, cara. E eu acho que mesmo nesse meio tão dinâmico, a gente não leva em conta as coisas que são deprecadas. Porque você subiu um MVP hoje, os caras testaram, fizeram, pá, campanha, etc. Mano, um mês, morreu, isso aqui, essa célula já foi dividida, já espalhou o time, esse negócio já morreu. Você vai morrer com essa máquina na mão? Ah, não, vou repor os recursos aqui e eles vão ser utilizados. Você podia só desligar e simplesmente, cara, morreu. E foi, já era. Já era. Não pagam mais nada e Uhum. já era. Simplesmente acabou. Boa, cara, é um ponto bem interessante, né, cara? Como a nuvem ela consegue acelerar, né? E a gente ainda está falando aqui de servidor e tudo mais, né? Mas ali você começa a recorrer em alguns pontos, cara, e aí é o que eu acho que quem utiliza a nuvem pública, tem gente que vai ficar brava comigo, mas é no que eu acredito. Tem gente que utiliza nuvem pública, na minha visão, na visão, viu, de uma maneira mais eficiente ainda, que aí, cara, você começa a não ter mais servidor. Uhum. E às vezes, para quem é do mundo mais tradicional, você fala assim, pô, e esse servidor de banco de dados? Você não tem nem ideia, cara. Eu compro recurso computacional Uhum. e só enfio o dado lá nessa tabela aqui, aonde roda. Eu nem sei, cara, onde está isso. Como que trabalha, o que tem de máquina embaixo, se é VMware, se é Hyper-V, se é Citrix. Cara, eu nem sei o que tem embaixo disso. Eu só busco meus dados lá e me entrega a performance que eu preciso, sabe? Então, você começa a explorar um outro nível, cara, que, meu, te exponencia muito o crescimento rápido, né? Aham, aham. E que você começa a comprar, entre aspas, né? Mas você começa a utilizar esses serviços. E sempre que eu escuto, eu sei que eu tô indo pra um. A gente ia falar sobre segurança e eu tô indo pra um papo de bater no on-premise. Não é isso, tá bom, pessoal? Me entendam. Eu não tô agredindo ninguém. Eu só tô levantando esses pontos. Porque normalmente o contraponto é: mas dá pra subir um serviço de MySQL aqui, né? Por exemplo. Eu acho que o primeiro e maior serviço que eu acho da AWS foi o RDS, né? Que o RDS todo mundo... Porque banco de dados é sempre complexo, né? Você sempre tem um medo a mais. Mano, eu vou perder isso aqui. Ai, vão me matar. É certeza, assim. Eu vou perder meu emprego com louvor. Então... É só não dar drop nas tabelas. Mas, tipo, quando você mesmo cuida, cara, backup é uma pressão, tudo você fica muito apreensivo de, tipo, mano, se eu estiver perdendo um dado aqui, tá tudo ferrado, assim, né? E aí, dá pra fazer um serviço desse na sua cloud privada? Dá pra fazer. Mas você ainda vai ter que manter tudo isso. Você vai ter que manter, e na sua cloud privada, você vai ter que manter a estrutura toda. Tudo isso que o Will acabou de falar aqui, pouco me importa se está usando Citrix, se está usando, o que você está, qual é o SEO que você está usando, como você está controlando os usuários, como você está controlando os databases, né? Isolando eles, etc. Tipo, como você está fazendo tudo isso? Na cloud privada, você tem que saber, você tem que resolver todos esses problemas. E como serviço, não. É claro que tem um custo nisso, mas tem um custo também em ter todos os especialistas para fazer isso. Cara, eu tenho certeza que as maiores mentes do MySQL, MariaDB e etc., elas foram contratadas pela cloud pública. Elas foram contratadas por essas empresas. Não tem como, os caras têm bilhões. O cara tem dinheiro para gastar com um foguetinho para dar rolê. É isso. Se ele tem dinheiro para tudo isso, ele paga o salário de qualquer um. É isso. Pô, mas não tem a menor dúvida. A parte de pagar o salário é até mais fácil. Com certeza. Pô, e aí, João, acho que você tocou num ponto bem interessante, né? Pô, a gente tá aqui falando, né, desses benefícios de cloud pública, que dá para acelerar muito e tal, não sei o quê. E quando você fala assim, pô, a gente começa, não precisa ter tantos especialistas em vários assuntos assim, quando a gente utiliza. Então, se a gente for pegar hoje uma startup que
que tá crescendo ali e tal. Cara, provavelmente o cara não deve ter um time gigante de infraestrutura com um monte de especialista de rede, de firewall, disso, daquilo, sysadmin e tudo mais. Ele já começa a crescer sem a necessidade de ter essa especialidade tão grande que aumenta muito a folha de pagamento dele e tudo mais. E aí tem um outro contraponto, cara. Quando a gente fala assim, pô, em cloud pública você às vezes não precisa controlar diversas coisas e tudo mais. Isso é uma verdade absoluta. Porém, aí que entra muito forte o viés de segurança, né? Hoje, por exemplo, tem aqui uma startup, comecei startup, inclusive tem uma com o meu nome. Tinha uma galera no Summit da Amazon, cara, tudo de amarelo lá, nem tem pouca zoação, né, cara? Pode crer. E aí, cara, é onde aperta o calo de segurança e se a galera não tiver um viés legal para isso, pode complicar. Eu participei de uma fusão há vários anos atrás, onde a gente, de um lado, a gente olhava a segurança com muito cuidado, de uma forma muito minuciosa, e a outra empresa, mano, tinha ódio mortal dos caras de segurança e tanto é que acabou o departamento de segurança de informação nessa época, depois da fusão. Muito em vista daquele sentimento tradicional, que todo mundo fala não e tudo mais. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, a partir do momento que você começa a dar liberdade pra galera, e todo mundo sobe as coisas e tal, e tudo mais, e aí você não tem mais o cara do firewall ali, que eu falo assim, opa, você vai expor alguma coisa? Pera lá. Tem que fazer Gmood, blá, 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 blá. E só aquele cara do firewall que vai fazer aquilo. Dependendo do seu nível de controle numa cloud pública, qualquer um pode fazer aquilo. Sim. E aí a gente começa a ter algumas armadilhas no meio do caminho, que é o quê? Beleza, cara. Next, fit. Beleza, cara, vulnerabilidade. Você acabou de subir uma EC2, saca? Com a porta 22 SSH aberta para o mundo todo. E aí, irmão, você pode ser surpreendido. Aí você tem a infelicidade de colocar um Apache lá mega vulnerável, cara. E aí é o que eu falo, né? O incidente de segurança, ele é muito parecido com um desastre aéreo, né? Dificilmente ele vai acontecer por causa de uma falha. Então, é uma sequência de falhas que leva à catástrofe final depois de tudo. Então, por isso que eu sempre falo, segurança a gente sempre tem que fazer em camada, porque pode uma falhar, a outra está aqui. Falha uma, tem outra, e assim por diante. Então, esse é o ponto da cloud pública que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque... E é muito comum, cara. Isso é comum, assim, em quase todas as empresas que eu conheço que começaram pequena e hoje são enormes. Cara, a segurança vai ficando pro final, vai ficando pro final, vai ficando pro final, vai ficando. Nunca chega. A hora que você começa a mexer, nunca chega, cara. E a hora que você fala assim, não, mano, agora nós precisamos de fazer segurança. Não dá mais, mano. Já era, acabou, mano. Rezar todo dia, acorda e acende uma velinha ali e vamos que vamos. Né? Como diz um antigo gestor meu, eu falava assim, tá muito engraçado. Will, e aí, como é que tá não? Fé em Deus que vai dar certo. Ele fala assim, mano, caiu no campo da fé, nós estamos ferrados porque já não depende mais da gente. Aí pra tirar um barato toda hora era isso. Né? Se na técnica nós vamos ter que ter fé pra garantir, né? Pode crer. Aí já era. Will, mas eu tenho uma pergunta, então. Porque a gente veio falando aqui, e agora os caras do On-Prime vão voltar com os pés no peito, assim. Por quê? A gente tava falando que a cloud vai ter agilidade, liberdade, e ela vai garantir tudo isso, né, pra gente, ou facilitar. Garantir não. Eu acho que facilitar isso ser muito mais rápido, muito mesmo. Mas como que a gente pode, então aqui de novo os dois contrapontos, né? Como que a gente pode garantir uma liberdade, né? Porque a gente quer essa velocidade, a gente quer ter as squads do Spotify, a gente quer ter que todo mundo pode rodar aqui, criar suas máquinas. Cria seu Kubernetes, cria seu S3, faz essas coisas. Como que eu posso dar liberdade, mas ainda eu preciso da governança? Eu não quero estar aqui no outro extremo, né, no mais extremo ainda, porque eu acho que governança está aqui no meio, né? Eu acho que no extremo tá o dono do parquinho. Porque antigamente a gente tinha essas pessoas, né? Era o dono da quadra. Tipo, você tinha que ir lá pedir bênção pro cara. Cara, por favor, quantas vezes... Pô, isso era de praxe, assim, né? No tempo do presencial. Você levar uma caixa de bombom lá pros caras. E tipo, sobe uma regra de firewall lá pra mim, rapidão. Sério, por favor. Tipo... É seu trampo subir regras de firewall. Eu não preciso te pedir, por favor. Mas só que ele
o cara tá no Olimpo das permissões, assim, só ele pode tudo e você não pode nada se ele não abrir a porta para você. Então, como que a gente pode ter uma governança, que eu acho que é aqui o nosso ponto central, sem ser a casa da mãe Joana, né, a alopração total, go horse e vai, e sem ser o dono do parquinho? Como que a gente pode ter isso saudável? Cara, e esse para mim, o João, é o maior desafio quando a gente fala em segurança voltado para cloud, porque assim, e é exatamente esse contexto que você deu. Pô, a gente está falando aqui que cloud pública acelera, que pode tornar o crescimento mais rápido, exponencial, distribuído e etc, 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 mas com brecha de segurança. Não, não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei, veja bem. Mas eu acredito que esse é o grande ponto, é o grande desafio da galera que hoje trabalha com segurança voltada para cloud. Por quê? De um lado, cara, você tem ali o negócio, o time de produtos, cara, precisando entregar as coisas muito rapidamente. E de um outro lado, você tem toda a parte de governança, de segurança da informação, e até de alguns outros pilares aqui que a gente pode falar também de SRE, ali de confiabilidade, disponibilidade e tudo mais. Então você tem aquela galera ali de SRE e a galera de produto. E aí pode surgir uma vulnerabilidade, vou falar aqui a nível de sistema operacional, por exemplo. Ou esse cara tem uma vulnerabilidade aqui a nível de sistema operacional, a gente precisa corrigir, aplicar o patch e tal, vai ficar pronto só amanhã. Aí o cara depois fala assim, não, eu preciso fazer isso hoje, velho. E é aquela carteirada. Beleza, quando você tá num ambiente assim, que você tem o gate, que é o cara ali que tá no limpo, que faz as coisas, que libera ou não, você tem um controle e você está vendo. O erro das empresas que às vezes acabam adotando cloud pública sem segurança é não ter esse controle, é não ter essa visibilidade do que está acontecendo. E o que acontece com a vulnerabilidade? Vai pro ar, cara. O código zoado vai pro ar. E aquele monte de vulnerabilidade vai tudo pro ar, porque você não consegue fazer um controle prévio daquilo. Então, o desafio é, putz, você dá toda essa liberdade, você ter lá os squads do Spotify, você ter os times ali e o build, to run it, então você faz, você cuida, você faz o deploy, é de responsabilidade sua e tudo mais. Então, eu tenho uma aplicação, eu vou construir ela desde o time de produto ali, vamos fazer aqui uma aplicação nova, uma API nova para fazer XPTO. Aí tem a parte ali da galera que vai fazer o código disso, tem a parte do QA, tem a parte de DevOps, vai pipeline, implantou, tá no ar. Beleza? Fácil pra caramba, consegui fazer isso no tempo recorde. E aí, eu dei essa liberdade para os times, então todo mundo conseguiu fazer tudo super rápido. Muitas empresas, cara, hoje em dia, não tem mais nem a aprovação das coisas. O negócio ali, ele segue um pipeline, ele segue um fluxo pré-autorizado e o bagulho bate em produção lá e ninguém nem viu nada, entendeu? Super rápido. Mas o contraponto é, cara, a gente tem que fazer toda a parte de segurança em torno dessa facilidade, entendeu? Ou seja, beleza, cara, eu tô dando aqui pra squad, assim, squad, vocês que vão fazer a parte de Terraform, por exemplo, a parte de infraestrutura, vocês que vão subir. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Na maior parte das empresas, a galera gosta porque não depende de ninguém. Então, eu que tenho que criar, vou citar aqui eu tenho que criar uma API, uma function e uma tabela no banco NoSQL. Um exemplo, tá? Então, eu não preciso pedir para um cara de infraestrutura criar nada. Eu vou lá no meu código, crio tudo. Beleza, top. Mas aí que tá, você vai criar, mas eu tenho que ter, e aí a palavra do momento, eu tenho que ter alguns guardrails que, se você tentar fazer alguma coisa que não seja permitido do ponto de vista de segurança, você não vai conseguir. Então, quando você começa a implementar esses controles, esses guardrails, você dá essa liberdade para a galera e você, de um outro contraponto, você garante que nada vai sair ali do seu contexto. Quer ver algo, mega polêmico? Exposição de serviço, exposição de dados. Cara, isso é algo, cara, que é super polêmico. Então, por exemplo, vou subir uma fila e, cara, vou deixar ela pública e de acesso restrito. Cara, isso é facinho acontecer. Mas subir uma fila, deixar ela pública, acesso restrito, e, sei lá, é uma fila que, sei lá, recebe post de valor para pagar de boleto. Olha o BO aí aparecendo. Beleza, cara. Então, ou seja, não é que eu não posso deixar a squad autônoma subir a fila. Eu posso deixar ela subir a fila, só não posso deixar que aquela fila seja colocada, exposta, pública na internet sem nenhum tipo de controle. E é isso, cara. Então,
ter isso, eu acho que você acaba deixando a galera conseguir fazer deploy do que precisa, ágil, esperto, entregando produto pra caramba, fazendo vários deploys por dia, e você tem o cara de segurança dormindo bem à noite. Eu falei assim, não, beleza, cara, deixa o cara criar aquela fila lá, mas, mano, ele só pode criar a partir daquele... Vou falar aqui de Terraform, por exemplo. A partir de um módulo específico de Terraform que não permite que aquela fila seja... Aí você tá dormindo tranquilo e o cara do outro lado tá criando suas filas tranquilamente, saca? Então, Sim, concordo. Cara, você tem que ter um nível de controle e é isso, cara. Você consegue trabalhar bem os dois pontos. Total. E eu acho que até isso, eu vejo que normalmente quando a gente tenta apresentar esse ponto, né, as pessoas vão dizer, mas aí não é liberdade, porque e se eu precisar subir um negócio diferente? Cara, na realidade das empresas, quantas coisas diferentonas a gente sobe? É pouquíssimo. Então, tipo, vamos pegar o grosso, vamos pegar 80-20, tá? Vou usar só buzzword e aqui é Faria Limers, tá bom? Vou até arrumar meu casaco aqui, ó. Pessoal, não é colete, tem manga. Pode crer. 80-20. Vou pegar a massa de coisa da empresa e vou colocar dentro do meu guardrail. Que vai ser fácil. Eu vou colocar uma regra aqui para grande parte. E eu vou tratar as exceções. E agora eu não tô tratando 100%. Por quê? Os 80% já estão rodando lá dentro do guardrail e eu tô tratando exceções só. Eu tô tratando os outros 20%, que é a galera que, a empresa toda faz NoSQL. Mas tem um lance aqui que os caras querem fazer com SQL. Beleza, vamos tratar essa exceção. Todo mundo usa MySQL. Mas tem os caras que, não, isso aqui só vai funcionar no post. Tá bom, vamos tratar essa exceção, vamos tratar. Então, eu acho que funciona muito assim, porque eu não tenho um gargalo agora no time. O time de segurança ainda precisa trabalhar, ele ainda precisa continuar criando as coisas, avaliando novos riscos e, cara, segurança, eu acho que é corrida atrás do rabo, né? Tipo, vocês sempre estão correndo. A maldição das vulnerabilidades todo dia tem mais umas 1000. É muito embaçado, assim, né? Toda hora tá saindo um jeito novo, uma brecha nova e etc. E aí, vai tratando as exceções, vai tratando o diferente, né? Que não é toda hora, galera. Você não é tão diferente. Você que tá me ouvindo agora, não, eu tenho uma stack muito diferente. Mentira, não tem. Olha lá, posta ela no Reddit. Posta ela no Twitter. Não precisa ser no Reddit. Posta ela no Twitter. Só a sua stack, você vai ver. Eu também uso essa. É verdade. Não é tão diferente assim. É verdade. E acho que é isso aí, cara. É tratar a exceção. Quer ver uma dica que eu dou legal pro pessoal? Quando a gente tá falando de guardrail e tudo mais, né? Então, tem algumas ferramentas que tratam dois tipos de guardrail, né? Eu não vejo isso muito ok, tá? Pra mim, o guardrail é aquele cara que tá evitando mesmo, que faz você andar ali na linha, né, cara? Quando a gente fala de guardrail de rodovia, por exemplo, é o cara que não vai deixar você cair no barranco, né? Tem algumas empresas que tratam isso de maneira reativa. E aí eu já acho que, pra mim, eu não categorizaria isso como guardrail, e sim como um alerta reativo, esse tipo de coisa. Né? Mas quer ver uma dica super legal que eu dou, cara? Pega ali quem usa cloud público, assim, beleza, então vou começar aqui a desenvolver alguns guardrails e tudo mais. Então eu vou começar por esse serviço aqui. Cara, vá lá no seu billing, vai lá, dá uma olhada e fala assim, o que eu mais utilizo de serviço? Vou pegar o top 10 aqui. E aí você começa a criar guardrails por isso. Você tem que fazer um mix de o que eu mais uso versus aonde eu tenho mais possibilidade de um desastre em segurança da informação. E aí, faz essa matrizinha, cara, numa folha sulfite, você já sabe por onde você vai começar, entendeu? Então, por exemplo, eu uso muito esse serviço aqui. Mas aqui, cara, tem um certo nível de risco de vazamento de dado, de exploração de vulnerabilidade. Beleza. Tem esse outro serviço aqui que eu uso bastante também, menos do que o anterior, mas, cara, aqui é um serviço que expõe dado. Beleza, esse cara para você ele é muito crítico, então você deve começar por ele. E você começa ali a desenhar alguns guardrails, alguns controles. E aí lembra que eu falei da segurança em camada? Aí a galera fala assim, não, mas eu tenho um guardrail aqui, ferrado aqui, a tempo de pipeline, de infraestrutura como código, para não subir essa vulnerabilidade. Beleza, você tem. Então, para isso, eu não preciso ter um alerta caso uma vulnerabilidade assim aconteça no meu ambiente. E aí, cara, é um erro do ponto de vista de segurança em camada. Por quê? Tá muito bacana você ter ali um guardrail, você tem um monte de controle e tal, não sei o quê.
Beleza. Aí, cara, alguém descobriu que ele consegue dar um bypass nisso tudo, nesse controle todo. Você entendeu? Ou, de repente, falhou alguma dessas ferramentas suas, sei lá, alguém foi fazer uma atualização no código e tirou um guardrail sem querer, comentou, por algum motivo falhou. Cara, você fica cego, porque você está com a mais absoluta certeza que você está seguro por aquele ponto ali. E quando aquilo, por algum motivo, deixa de existir, a vulnerabilidade brota lá no seu ambiente, e aí você está aqui, né? Não sei de nada, tal, tá tudo bem. Então, assim, quando eu falo de segurança em camada, é justamente isso. Pô, não é porque você tem um monte de controle, que você tem guardrail, que você não precisa ter um monitoramento ativo do seu ambiente, para você, opa, ô irmão, deu ruim aqui, cara, apareceu esse dado aqui, qualquer um pode ter acesso. Ó, subiram uma instância aqui, cara, de peito pra internet com acesso na 3389. É só questão de tempo. É só questão de tempo. O pior vai acontecer. E aí eu não tô nem falando de cloud público, eu tô falando de qualquer aspecto de segurança, entendeu? Então, quando eu falo segurança em camada, é sempre isso, cara. Você não se apoiar simplesmente em cima de um único controle. Por mais que, às vezes, o monitoramento ele é reativo, mas, cara, é melhor você ter algo reativo e saber do que está acontecendo no seu ambiente do que não ter nada, né? Do que aparecer no Jornal Nacional. Com todas as chaves Pix dos seus clientes. Você postou, vazou tudo. Aí é os... Aí é Bacen para um lado, LGPD para o outro. Já era, velho. Aí já era, pode ser. Pô, eu tenho mais uma pergunta aqui, ó. A gente já passou por quase todas. Eu tô usando uma estratégia agora. Sempre que eu vou gravar um Cubicast, eu posto lá no Twitter qual que é o tema e tem uma galera que manda umas perguntas. A gente já respondeu. Pô, que massa. A gente já falou aqui sobre PCI, a gente já falou sobre como não deixar virar uma zona, etc. Mas a gente não falou sobre multi-cloud. Multi-cloud tá muito em voga. A AWS capotou aí esses dias, aí multi-cloud volta com tudo. Mas segurança, né, e principalmente você estava falando sobre camadas, etc. Permissão tem muito a ver com isso, né? Permissão dos usuários, quem pode fazer o quê. E aí, não sei se você tem experiência nisso, mas multi-cloud, as clouds públicas, elas estão um pouco se lixando se você vai fazer multi-cloud. Ela quer que você faça multi-cloud dentro dela. Como integra a AWS com Azure? Com dor e sofrimento e choro. É isso que você integra, essa ferramenta que você usa. Então, como que eu vou conseguir manter essas permissões assim, né? Entre duas nuvens, por exemplo, ou alguém mais hipster ainda que queira ir para mais do que duas aí. Como fazer essa gestão de mais nuvens, né? Não sei se já tem experiência em multi-cloud nesse lance. Cara, eu vou falar um pouquinho antes de multi-cloud, cara. Uma vez, um lance interessante que eu vou contar aqui. Né? A gente tinha feito... a empresa só usava a Amazon. Então, que quem ouvir vai lembrar, vai falar assim, puta, eu fui esse cara aí que o Will tá falando. A empresa só usava a Amazon. Né? E aí a gente queria levar algumas cargas para o Azure, porque era Windows, tinha uma facilidade de custo e tudo mais, né? E a gente estava fazendo uma apresentação de time, de alguns pontos e tal, e a gente tinha começado a pavimentar, e aí esse ponto depois a gente vai falar, a pavimentar o Azure. Por quê? Cara, tudo que eu tenho de segurança de um lado, o certo seria ter do outro. Enfim, e aí, beleza, né? Então eu ali fazendo a apresentação, tal, falando, tal, e aí tinha um diretor de tecnologia ali e tal, e ele, né, era o cara. Aí, beleza, né? Alguém falou tipo uns 3 slides antes, falou assim, pô, então Will, tem também o lance multi-cloud, né, e tal. A hora que eu ia falar, ó, tem um slide mais pra frente pra gente tratar, o diretor falou assim, olha, e o cara me fez repensar minha estratégia. Falou assim, olha, puta, eu entendo que é legal e tudo mais, mas pensa só, todos os artefatos que eu tenho de segurança, de tudo, de infraestrutura de um lado, eu vou ter que ter do outro. Isso pode ser extremamente custoso para mim. Então, acho que nesse momento, pela nossa maturidade, pelo tamanho de time que a gente tem, eu apostaria num ambiente single cloud. Eu peguei o celular aqui assim, ó, mandei mensagem para uma pessoa que falou assim, pô, tira o slide de multi-cloud da apresentação. Pula esse slide, pelo amor de Deus. Tira, mano, pelo amor de Deus. Dei um Ctrl Shift R ali, um Command Shift R, beleza, tal, 2 slides pra frente, passou direto pra cima. Porque assim, eu ia levar invertida, né? Ele ia falar assim, pô, beleza, Will, muito louco o ambiente aí, multi-cloud. E aí, todos os guardrails que eu tenho de um lado, eu tenho do outro? Assim, então, ainda não. Mais ou menos. Você vai fazer uma pergunta, quanto isso vai me custar? Eu falo assim, muito dinheiro.
Muitas horas de trabalho. O cara fala, não, você é louco, mano, você não pensou nisso? Eu falo assim, "Ó, caralho, levei a invertida." Então, quando a gente fala de multi-cloud, eu acho que tem um ônus, meu, muito grande, muito, muito grande de você ter essa estrada pavimentada. Eu tô falando de qualquer coisa, cara, dos dois lados. Quando a gente utiliza o mundo de container, falando aqui de algo mais que trabalha bem dos dois, tipo um Kubernetes da vida. Então, cara, tem gente que usa ali um EKS, com AKS, com GKA, com GKE. Acho que dá para falar tudo ali, cara. Dá para você virar um container de um lado para o outro e tudo mais. E eu acho que facilita muito. E talvez seja uma das únicas formas de você fazer. Mas, cara, aí você começa a pensar em alguns outros pontos. Assim, beleza, só que eu tenho meu banco de dados como serviço de um lado. Como que eu tenho esse mesmo banco dentro? E aí, cara, tem algumas empresas, alguns grandes players, que fazem ali uma camada de abstração em cima daquilo para você ter esse dado onde você quiser. Eu acho que é uma complexidade bizarra, assim, cara. Monstruosa. Monstruosa, tipo, muito bizarro. E os grandes players de cloud, você pode ter, sei lá, cara, eu posso rodar na região São Paulo, posso rodar em regiões na Europa, nos Estados Unidos, e aí você tem um serviço multi-region. Pode ser que multi-region, em alguns pontos, já resolva, possa né? ser muito mais interessante do que o multi-cloud. Mas, enfim, teria que ser avaliado. Por exemplo, Pix, quando a gente fala de Pix, salvo engano, eu acho que ele tem que rodar dentro do Brasil. Aí eu posso estar falando errado. Não, tem que rodar, tem. E o multi-region já quebra um pouco e talvez para o sistema multi-cloud possa fazer mais sentido. Mas como que a gente, aí respondendo a sua pergunta, né, como que a gente controla a segurança, cara? É um pouco difícil no seguinte ponto. Controlar acesso é mais tranquilo, cara, porque você tem ali um single sign-on, todo mundo entra por aquele e tal, e você começa a controlar ali seu IAM dos dois lados. E acho que a parte do IAM pode ser um pouco mais, até mais fácil para você controlar. Eu acho que o que vai te dar um pouco mais de problema é o tipo de deploy, sabe? Então você vai ter que ter talvez uma ferramenta de deploy ali por fora, que consiga olhar os dois mundos. Então tem uma galera que utiliza aí. Eu acho que o Azure DevOps, por exemplo, seria possível, sabe? Eu tenho um Azure DevOps aqui, faço deploy em Kubernetes em todas as clouds, do lado e do outro. Uhum. Então aí você teria que usar esse tipo de mecanismo, sabe? Ter algo centralizado de acesso e, por outro lado, você ter ali uma esteira de DevOps e tal mais ampla. Agora, um problema, cara, que quando a gente fala de IAM, que para multi-cloud você vai ter um pouco de trabalho, é o seguinte, por exemplo, GCP. Cara, GCP tem um negócio muito bacana, cara, na parte de IAM, que é a revogação de acesso. Não, falei errado. Não é a revogação de acesso em si, mas ele vai mostrar o que de IAM você está usando e o que você não está usando, e você pode começar a capotar. Então ele vai pegar o usuário do João e falar assim, cara, o usuário do João aqui, ó, tem, sei lá, vou chutar aqui, tá? Tem 500 permissões com ele, só que ele só está usando 10. Você quer deletar as outras? Sim, desde que elas sejam do mesmo subgrupo, você consegue deletar as outras todas. Senão, de 10 você vai ficar com 50 por causa do subgrupo de permissão, mas tudo bem. Quando a gente fala de Amazon, tem o IAM Access Analyzer que faz quase isso, assim, ainda é uma ferramenta que a Amazon tem melhorado e tal. E, cara, esse é um problema, porque quando você começa a dar liberdade para a galera tende a criar coisas que eles não precisam. Então, eu vou criar um usuário aqui e vou dar mais permissão do que eu preciso. E é legal você ir lá depois e fazer tipo assim, permissão aqui que você não está usando, vou capotar. Só que aí você começar a analisar isso em diferentes IAMs pode te dar um certo trabalho. É possível? É possível. A única coisa que pode ser que, se você não encontrar uma ferramenta única para isso, você tenha trabalhos diferentes em clouds diferentes, o que te dobra a sua mão de obra ou triplica, talvez, dependendo da quantidade de players que você utilizar. Mas, cara, é possível. Eu acho que tem que analisar muito ali se compensa ou não, se de repente o multi-region não é uma melhor estratégia, porque a pavimentação é trabalhosa, cara. É verdade, legal. E esses grupos de acesso, essas permissões, né? Mesmo que a gente parta do princípio, né, de tipo menor permissão possível e etc., mesmo assim ainda é complexo, né? Porque tudo é muito dinâmico hoje, né? Tudo é muito dinâmico. A aplicação sobe e desce, você muda de squad, você tem permissão para isso, mas naquele outro squad não precisa e putz, cara, é bem complexo, é bem complexo. E aí, para piorar, né?
para deixar seu dia mais difícil. Você tem um auditor no final do dia falando assim, olha, como que você controla esse ponto aqui, tá ligado? O cara que mudou de squad, ele continua tendo os mesmos acessos? Você fala assim, veja bem, já era, é Miguel, né? Vamos. Nessa empresa ninguém mais vai mudar de squad. Ponto final. Acabou. Não vai mais poder mudar de função. Acabou, pessoal. Acabou. Mas cara, é muito louco. Acho que controlar... não vou falar nem segurança, vou falar qualquer tipo de conformidade num ambiente dinâmico, ele é muito mais difícil, né, cara? Ele é muito mais difícil. Pode crer muito. Que massa. Que papo esclarecedor, e eu acho que levanta vários pontos que talvez umas pulgas atrás da orelha, vamos tirar o sono da galera, tá bom? Espero que você escute e, pense, talvez tenha uns lances aqui que eu preciso me preocupar, vou repriorizar umas tasks aqui, e se você, olha, recado pra você, se você é gerente, chefe, né? Quem tem chefe é índio. Se você é gerente, chefe, CTO, sei lá, não importa, tá bom? Se você é quem prioriza essas tasks, cara, para agora de postergar as tasks de segurança, tá? Se não quer aparecer no jornal, começa a priorizar essa parada, porque depois é muito mais complexo, né? Resolver segurança depois que o incidente já aconteceu, e é resposta, não é mais resolução, né? Exatamente, cara, exatamente. Tem empresas aí que são de um porte, e aí a gente no meio de tecnologia, né, a gente às vezes fica sabendo ali de amigos que estão em outras empresas e tal, e tem empresa, cara, que tem um porte já considerável, você olha o quanto os caras estão maduros na parte de segurança, cara, é pouquíssimo assim, cara, tipo, vai na fé, vai na sorte que tudo dá certo. E, quando a gente fala de segurança, de legislação, de dado de usuário, que hoje é uma informação cara, mega relevante no cenário mundial, você não pode simplesmente jogar isso para baixo do tapete, sabe? Você tem que criar, e aí eu acho que é um desafio também, João, criar essa cultura de segurança é difícil demais, cara, assim, nas empresas, sabe? Justamente por aquilo que a gente brincou no começo, né? A galera de segurança é conhecida por cara que fala não e tudo mais. Então, assim, cara, a empresa que não tem essa cultura de segurança, eu recomendo que comece a criar, comece a implantar isso nas camadas possíveis e imaginárias. E, cara, as pessoas que estão começando uma startup agora, ou que fazem parte de uma startup menor, cara, quanto antes você começar a olhar para a segurança, maior vai ser seu sucesso lá na frente, sabe? Então, quanto antes, melhor, cara. Nunca deixa para depois. Eu super entendo que às vezes as empresas estão muito no ritmo de entrega, né? Vamos entregar. E a segurança, não, depois a gente vê, cara. Depois a gente vê, é igual vamos marcar, né? Quando você encontra um camarada, vamos marcar de tomar uma. Não, vamos marcar e tal. Puta, faz 3 anos, tá ligado? É verdade. E é isso, cara. Depois a gente vê, a gente nunca vê, cara. Pode crer. É verdade. Depois é o débito técnico, né? É eterno. Débito técnico é eterno, galera. Esquece isso, né? Tem gente que até esconde essa aba lá no Kanban, né? Eles escondem essa fila. O débito, joga no débito técnico, né? É o dev nu. Já era. Barra dev, barra nu, já era, mano. É isso aí. Pra gente acabar esse papo, as nossas recomendações, pra galera poder relaxar um pouquinho, pra quem já tá com segurança feita, poder relaxar, tá? Pra quem já tá com tudo isso endereçado, ou pra você que tem on-premise, e on-premise não tem os problemas que cloud privada, cloud pública tem, tá bom? Então, Will, queria saber qual que é a sua recomendação pra galera, pra eles poderem dar aquela relaxada. Cara, eu sou um cara assim que... Putz, quem vive o dia a dia de segurança sabe que o dia a dia é bem intenso e tal. Putz, eu sou um cara também que vive muito tempo em operações, né? Então operações é celular pipocando de noite, de dia, de Natal, Ano Novo, Carnaval, e você tem uma carga cognitiva muito alta, né? Então, eu sou um cara que sempre procuro fazer algumas coisas assim para melhorar um pouco ali para dar aquela desestressada, para dar aquela repaginada, fala assim, mano, vamos meter um dev nu aqui nas coisas, nos meus problemas aqui e por um momento parar de pensar naquilo. Cara, eu sou um cara mega apaixonado por automobilismo.
Sou um cara, mega fã, então eu acho que é sempre importante a gente ter uma válvula de escape, sabe? Uma válvula de escape é o automobilismo, então falou de motor, eu gosto, especialmente de carro, então eu gosto de dar um passeio ali de carro no final de semana. Tem um amigo meu, ele vai ouvir e vai saber que é ele. O cara é apaixonado por Fusca, né? Mas a esposa não deixa. Ele tá em guerra para conseguir adquirir o Fusquinha dele. E eu dou um apoio e falo assim, mano, você precisa disso, velho. E ele é de segurança também. Você leva um dia a dia mega estressante, cara. Compra seu Fusqueta, dá um rolê de final de semana. Aham. Você vai ver que, cara, você chega em casa, mano, assim, putz, totalmente zen, né? Até teve pra quem quiser uma dica aí, ó, quem gosta de automobilismo e tal, pode procurar no Google aí, Rally de Regularidade Interlagos, cara. Teve um dia 11 de setembro, eu tive o prazer de participar lá com a galera. E tem uns caras que vai fazer a regularidade mesmo e tal. Foi eu e um outro camarada comigo, a gente foi mais de arruaceiro mesmo, pra dar uma acelerada e tal, e curtir o momento ali. Aham. E aí, né, no final tem a premiação e tal, não sei o que. Eu mandei um WhatsApp pra minha esposa, que foi aniversário da minha mãe, e a gente ia lá pra casa dos meus pais e tal. Aí eu mandei um WhatsApp pra ela e falei assim, cara, eu vou demorar um pouquinho aqui, porque a gente tá na etapa de premiação e tal, não sei o que. Falei, não, fica tranquilo e tal. Aí eu cheguei em casa e falei assim, cara, escuta sua voz no áudio como você estava extremamente relaxado. Possível, cara, eu falando assim com ela no áudio, cara, mano, parecia que eu tava tipo em Nárnia, sabe? Puta, adrenalina assim escorrendo, você chega e fala assim, caraca, velho, parece que eu tenho 15 anos de idade de novo, tá ligado? Então eu acho que, putz, pra quem curte aí, eu super recomendo. E assim, eu não tenho carro preparado, eu não tenho carro, cara, assim, mano, imagina qualquer carro, tá lá tirando um rolê, passeando por Interlagos, e acho que Interlagos é meio que o templo do automobilismo, aí você consegue ter ideia do tamanho de Interlagos quando você dá o passeio por lá. Você fala assim, cara, sou super fã do Ayrton Senna, o S do Senna é um bagulho gigante, né? Você olha pela televisão, parece que é só um negócio, cara, o bagulho é enorme, assim, e passear ali eu acho que é muito louco, cara, então eu super recomendo. Quem não tem a sua válvula de escape, pare imediatamente, descubra um hobby, descubra alguma coisa que você gosta de fazer. E quem gosta de automobilismo assim como eu, cara, rally de regularidade é uma boa dica, cara. Da hora, da hora. Que louco. Pô, eu vou pegar o link depois, galera, e vou pôr na descrição, em todo canto aí, pra vocês poderem dar uma olhada. Que da hora, que da hora. Ó, a minha recomendação, eu faço algumas coisas pra relaxar também. Uma delas é assistir TV. Eu assisto muita TV. Fui criado com televisão ligada sempre. Se eu tô em casa sozinho, a TV tá ligada. Eu posso não estar olhando pra ela, sequer ouvindo. Às vezes eu tô de fone fazendo outra coisa e a TV tá ligada. Mas, pô, eu tô reassistindo Game of Thrones, né? Saiu agora, né, Casa do Dragão aí, e aí eu tô reassistindo, né? Cara, eu nem recomendo assistir Casa do Dragão, puta, uma novela do SBT, assim. Pra mim, as duas ficaram muito chatas. Casa do Dragão e Anéis do Poder, cara, novela do SBT e da Record, pra mim. Putz, eu sou fã, adoro as duas, mas cara, não curti. Aí voltei a assistir Game of Thrones, que é bem mais divertido assim, ó. E até dá uma vibe nova, né? Porque eu acho que quando a gente assistiu a primeira vez, ou você que nunca assistiu, a primeira vez a gente tava numa empolgação, né? E numa expectativa, e saindo o episódio, e o hype todo, né? Então, a segunda vez tá bem mais tranquila, já tem tudo lá, então você pode passa, pula introdução, pula final, pula crédito, bora pro episódio e vamos lá. Pô, boa dica, João. É muito boa, a série é boa, né, inegavelmente, a série é boa, e é legal porque, tipo, cara, dá pra assistir mais numa boa, assim, né, você não tá assistindo pra ver cada frame que tá passando, eu não posso perder nada, você já sabe o que vai acontecer, tá bom? Então... Boa, muito massa, mano. Bom, eu queria agradecer, Will, mais uma vez pelo seu tempo aqui. Se você quiser deixar uma última mensagem aí nesse episódio pra galera, esse é o momento. Pô, não, que isso, João. Eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço, poder contribuir com a comunidade, seja ela qual for. Às vezes a galera levanta muita bandeira ali e tal, mas, cara, poder contribuir com a comunidade eu acho super importante. Trazer essa pauta de segurança é muito legal, cara, e eu espero que eu possa, de alguma maneira, ajudar a galera. Quem quiser pode me procurar lá no LinkedIn, só procurar lá. Aí tá Williams, tem um NS no final, Williams Souza. Quem quiser pode me procurar lá. Verdade, vou deixar aqui, vou deixar. Pô, putz, cara, maior prazer aí se eu puder ajudar de alguma forma, alguma dica, alguma pergunta mais direcionada, pode me mandar lá que eu
o maior prazer irei responder. Legal. Muito obrigado, Will. Muito obrigado pelo seu tempo. E para você que ouviu até agora, muito obrigado. Compartilha com seus colegas aí, compartilha com seu chefe, com seus parceiros aí de trampo, né? E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.